Olá, boa noite. Boa noite. Decisão do Supremo Tribunal Federal. O líder do governo no Senado, Romero Jucá, é réu. A Polícia Federal fez buscas no Palácio do Planalto para investigar e-mails de Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor do presidente Temer. A Lava Jato prende 7 suspeitos de roubar dinheiro do fornecimento de café da manhã para presos. O presidente americano Donald Trump demite o secretário de Estado Rex Tillerson. Uma pesquisa retrata as expectativas dos brasileiros para as eleições desse ano. Cabo Verde julga por tráfico de drogas brasileiros que a Polícia Federal assegura serem inocentes. Na zona da Mata Mineira, minério de ferro derramado pode chegar às águas do Rio Doce. O Jornal Nacional está começando. A Força-Tarefa da Lava Jato prendeu hoje no Rio 7 suspeitos de roubar dinheiro do café da manhã de presídios. Putz, grila, é isso mesmo que você ouviu. Os procuradores da Lava Jato descobriram que a quadrilha teve o disparate de usar um instituto chamado Putz Grila numa licitação, que apresentou uma proposta falsa só para garantir que a organização que já estava no esquema ganhasse a concorrência. E a vencedora foi a Iniciativa Primos, contratada para fornecer o café da manhã e o lanche dos presos entre os anos de 2010 e 2015. Negócio milionário para uma organização que se dizia sem fins lucrativos. A Iniciativa Primos instalou máquinas de fazer pão nos presídios, mas não pagava pelo espaço, pelos ingredientes, nem apresentou comprovantes dos serviços prestados ou do pagamento da mão de obra dos detentos. O Estado acabou pagando 2 vezes, uma pela matéria-prima, outra pelo pãozinho. O Ministério Público Federal diz que a fraude movimentou 73 milhões de reais. O Jornal Nacional já tinha revelado o esquema com exclusividade em agosto do ano passado. A reportagem usou a lei de acesso para obter informações e endereços, até descobrir que o verdadeiro dono da organização social sem fins lucrativos, a OCIP, era um sócio oculto, Felipe Paiva. Ele era o dono, o presidente da OCIP? Uma outra empresa de Felipe Paiva já tinha sido proibida de fazer contratos com o Estado por causa de irregularidades na prestação do mesmo serviço. Felipe Paiva, vendo que não conseguiria mais continuar em seu nome, cria uma OCIP em nome de um terceiro e, com essa OCIP, dá continuidade às atividades e continua recebendo dinheiro do Estado. Felipe Paiva seria preso hoje, mas como não foi encontrado, é considerado foragido da Justiça. Os procuradores dizem que, além de fraude e superfaturamento dos contratos, havia também lavagem de dinheiro, num esquema que envolvia empresas de fachada, laranjas e compra de bens de luxo. Uma das empresas investigadas é o Oeste Café, tabacaria sofisticada com filiais no Rio e em São Paulo. Um dos principais suspeitos de saber e participar de todas as irregularidades é o ex-secretário de Administração Penitenciária. César Rubens Monteiro de Carvalho, que foi preso hoje em casa, ficou no cargo nas 2 gestões de Sérgio Cabral e na de Luiz Fernando Pezão até março de 2015. Os procuradores dizem que César Rubens Monteiro de Carvalho tinha uma casa de câmbio que era usada para lavar dinheiro e fazer remessas de valores ao exterior. A Receita Federal revelou pela primeira vez que foram monitoradas operações com Bitcoin, a moeda virtual. Eram remessas feitas para o exterior, né? Com compra de Bitcoin lá fora. A ideia, eu tenho a impressão que é tentar receber dinheiro no exterior usando esse instrumento, que não é regulado na maior parte dos países, né? Outro preso hoje é o chefe das delegacias especializadas. Marcelo Martins e o pai, que também está preso, já foram sócios da casa de câmbio investigada. O delegado é suspeito de usar o mesmo esquema de lavagem do ex-governador Sérgio Cabral. Uma rede de concessionárias recebia dinheiro sujo da quadrilha e repassaria para ele por meio de contratos falsos de consultoria. Um delator ouvido pelo Ministério Público Federal disse ainda que Marcelo Martins recebia uma mesada de R$5 mil de um operador financeiro de Sérgio Cabral. A Operação Pão Nosso, da Lava Jato, parceria entre o Ministério Público Federal e o Estadual, prendeu 7 suspeitos, muitos homens que estiveram à frente do sistema penitenciário. Agora estão atrás das grades.
A Secretaria de Administração Penitenciária culpou administrações anteriores pelo que chamou de caos no sistema prisional e afirmou que está realizando uma devassa nos contratos em busca de irregularidades. A defesa de Sérgio Cabral declarou que o ex-governador desconhece as irregularidades na SEAP. A Este Café disse que está à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento. Nós não conseguimos falar com as defesas dos outros citados na reportagem. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal homologou o acordo de delação de Renato Pereira, sócio da empresa de propaganda Prole. Assim, os depoimentos de Renato Pereira sobre políticos do MDB do Rio podem levar à abertura de investigações. Ele afirmou que houve caixa 2 nas campanhas do ex-governador Sérgio Cabral, do atual governador Luiz Fernando Pezão e do ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes. Mas fez ressalvas. Sobre Paes, Pereira disse que ganhou licitações com cartas marcadas, mas isentou o então prefeito de ter recebido dinheiro. E disse que o pagamento de propina a Pezão foi suspenso quando ele assumiu o cargo de governador em 2014. Em novembro, o ministro Ricardo Lewandowski devolveu o acordo de delação de Renato Pereira para que a Procuradoria-Geral da República fizesse adequações. Os novos termos do acordo ainda não foram divulgados. A defesa do ex-governador Sérgio Cabral disse que só vai se pronunciar depois de ter acesso à delação. O atual governador, Luiz Fernando Pezão, reafirmou que nunca recebeu recursos ilícitos. Eduardo Paes ressaltou que o próprio delator disse em diversos trechos da gravação que em nenhum momento o ex-prefeito do Rio pediu qualquer benefício pessoal ou teve ciência de qualquer desvio de recursos públicos. Eduardo Paes declarou ainda que não houve qualquer fraude na licitação da prefeitura em que a empresa do delator foi uma das vencedoras. A defesa de Renato Pereira não quis se manifestar. Por decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o plenário da Corte não vai mais julgar 2 ações relacionadas à prisão de condenados em segunda instância. No mês passado, o ministro Edson Fachin sugeriu, e a turma concordou com ele, que essas ações fossem encaminhadas à apreciação do plenário, ou seja, de todo o colegiado de ministros do STF. O plenário já havia recebido outras 2 ações, além do pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. E todas com questionamento sobre o cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância. Hoje, o relator daquelas ações na segunda turma, Ricardo Lewandowski, considerou que elas têm diferenças em relação às outras 3 ações que já estavam sob cuidados do plenário e sugeriu que as 2 retornassem para a segunda turma. A maioria dos ministros concordou. O Pleno do Supremo já julgou essa questão em 2016. Naquele ano, a maioria dos ministros entendeu que a pena pode começar a ser cumprida após a condenação na segunda instância da Justiça. Ontem, num evento em Brasília, o relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin, tratou dessa questão. Ele disse que votou a favor da prisão após condenação em segunda instância em 2016. Reafirmou a posição e disse que não vê razões para que a deliberação seja alterada agora. O entendimento que eu tenho sobre essa matéria é um entendimento que deriva de uma convicção em mim consolidada. O Supremo Tribunal Federal, por sua vontade majoritária, já se manifestou sobre esse tema 3 vezes, inclusive uma no âmbito de repercussão geral, reafirmando a jurisprudência. Portanto, eu entendo que essa compreensão majoritária do Supremo, tal como se coloca, já afirmou a jurisprudência. É a presidente Carmen Lúcia que define a inclusão ou não em pauta. E, portanto, se esse tema será ou não examinado, dependerá da presidente. E eu entendo e apoio a condução que a presidente fizer num ou noutro sentido, porque entendo que neste momento há uma compreensão majoritária do Supremo Tribunal Federal e não vejo razões nem teóricas nem práticas para alterar essa deliberação. Mas se isso vier a ser pautado e vier a ser reapreciada a matéria no mérito dessas ações, evidentemente que eu irei me pronunciar, mas o meu entendimento segue e seguirá inalterado. No início do ano, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, declarou que não vê motivo para rediscutir a questão apenas 2 anos após o entendimento firmado.
Hoje, num evento na Folha de São Paulo, a presidente do STF foi questionada sobre como lida com a pressão para revisar a decisão sobre a segunda instância. Eu não lido, eu simplesmente não me submeto à pressão. A seguir, Cabo Verde julga por tráfico de drogas brasileiros que a Polícia Federal assegura serem inocentes. Donald Trump demite o secretário de Estado, Rex Tillerson. A Justiça de Cabo Verde, na África, está julgando 3 velejadores brasileiros presos há 7 meses por tráfico internacional de drogas. A Polícia Federal brasileira afirma que são inocentes. Os brasileiros embarcaram como tripulantes em agosto do ano passado. O gaúcho Daniel Guerra e os baianos Rodrigo Dantas e Daniel Dantas tinham o mesmo sonho: atravessar o Atlântico e comandar grandes embarcações. Mas precisavam ganhar experiência em milhas náuticas e foram selecionados por uma agência internacional. Como o Fantástico mostrou há 2 meses, quando chegaram à ilha de São Vicente, em Cabo Verde, a polícia descobriu que a embarcação transportava mais de 1 tonelada de cocaína. Os brasileiros e um francês que comandava o veleiro foram presos. Ontem, começaram a ser julgados pela justiça do país africano. Nos depoimentos, reafirmaram que não sabiam que estavam transportando a droga. Todos os 3 depoimentos foram unânimes que não tinham conhecimento da carga que estava dentro do barco. O veleiro carregado de cocaína navegou por boa parte da costa do Brasil. Os tripulantes embarcaram em Salvador e 1 semana depois zarparam do porto de Natal, no Rio Grande do Norte. Para o Ministério Público de Cabo Verde, a droga teria sido embarcada depois que o veleiro deixou Natal, no meio do Oceano Atlântico. Mas aqui na Bahia, a Polícia Federal investigou o caso e concluiu que a história não foi essa. Segundo o delegado que comanda o inquérito, a cocaína foi embarcada em Guarapari, no litoral do Espírito Santo. E quando os tripulantes entraram na embarcação, a carga já estava escondida no porão. Mas o Ministério Público de Cabo Verde não quer reconhecer o relatório da investigação da Polícia Federal. A PF fala também que o dono da embarcação, Jorge Sou, responsável pela carga, comprou material para revestir o porão com fibra de vidro. E que quando o veleiro já estava carregado com a droga no porto de Salvador, Jorge Sou não saía de dentro da embarcação e se mostrava nervoso, de acordo com depoimentos de testemunhas. Segundo as investigações, a droga estava tão escondida que nem uma inspeção da própria PF com um cão farejador, feita no Porto de Natal, conseguiu descobrir. Os brasileiros já estão presos há 7 meses na cidade de Mindelo, ilha de São Vicente, em Cabo Verde. Jorge Sou, o inglês dono do barco responsável pela carga de mais de 1 tonelada de cocaína, está foragido. O presidente americano Donald Trump demitiu hoje o secretário de Estado Rex Tillerson. Foi um final abrupto para uma relação que já não andava boa há muito tempo. Rex Tillerson, secretário de Estado americano, foi demitido por uma rede social. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos estava em viagem pela África quando recebeu a ordem de encurtar a missão e voltar ao país. Hoje pela manhã, Trump escreveu na internet anunciando o novo ocupante do cargo e endereçando uma única frase ao agora ex-secretário: "Obrigado, Rex Tillerson, pelo seu trabalho." O Departamento de Estado emitiu uma nota dizendo que Tillerson não sabia por que tinha sido demitido e que não pensava em renunciar. Mais tarde, em um pronunciamento, Tillerson disse que recebeu uma ligação de Trump horas depois do anúncio na rede social. Ele fez um balanço de seus 14 meses no governo e disse que fica no cargo até o fim do mês, trabalhando na transição. Trump e Tillerson vinham se desentendendo publicamente há meses. Em outubro do ano passado, a imprensa americana divulgou que Tillerson teria chamado Trump de idiota durante uma reunião com integrantes do governo sem a presença do presidente. Hoje, Trump disse que já vinha conversando com Tillerson sobre a saída dele do governo há muito tempo e que os dois se davam bem, mas discordavam em muitos temas. E citou como exemplo o acordo nuclear do Irã, assinado durante o governo do presidente Barack Obama.
Ele disse: eu considero o acordo horrível, mas ele acha que é ok. Tillerson é o 36º integrante do governo Trump a sair do cargo. Tem sido uma média de 1 a cada 11 dias. Quem vai assumir agora o Departamento de Estado é o atual diretor da CIA, a agência de espionagem americana. Mike Pompeo é visto como uma pessoa mais alinhada às ideias de Trump. Ele foi deputado pelo Partido Republicano, integrante do Tea Party, a ala mais conservadora do partido do presidente, e é um ex-militar. Já foi acusado de islamofobia e de defender a tortura. Quem assume a CIA é a atual vice-diretora Gina Haspel. Ela será a primeira mulher a comandar a agência e também tem um passado polêmico. Ela trabalha há 30 anos na CIA e, em 2002, supervisionou pessoalmente a tortura de 2 suspeitos de terrorismo em uma prisão secreta na Tailândia. A seguir, o senador Romero Jucá, do MDB, se torna réu no Supremo. Minério de ferro derramado pode chegar às águas do Rio Doce. Integrantes do Ministério Público e de órgãos ambientais passaram o dia avaliando os danos causados na zona da Mata Mineira pelo rompimento de um duto de minério em Santo Antônio do Grama. Torneiras assim e 4.100 moradores sem saber quando terão água normalmente em casa. Fica só enrolando, que a água está chegando, então as torneiras secas. Caminhões-pipa abasteceram a estação de água da cidade, mas a Companhia de Saneamento de Minas informou que será preciso fazer a captação de outro córrego para garantir o fornecimento. Enquanto isso, muita gente está buscando água numa bica. Não tem água nem para beber, não tem para tomar banho, nem para nada. O mineroduto da Anglo American se rompeu ontem e despejou pelas contas da empresa 300 toneladas de polpa de minério no Ribeirão Santo Antônio. O minério aos poucos vai se depositando às margens e no fundo do Ribeirão Santo Antônio. O córrego de água limpinha agora está com esse tom avermelhado. O Ribeirão deságua no Rio Casca, um dos afluentes do Rio Doce, já castigado pelo rompimento da barragem da Samarco há pouco mais de 2 anos. Obras estão sendo feitas na tubulação que se rompeu. A mineradora informou que instalou diques que funcionam como filtros e que está monitorando a qualidade da água. Nós colocamos cerca de 40 pontos de monitoramento da qualidade da água e dos sedimentos ao longo do córrego Santo Antônio, do Rio Casca até a afluência com o Rio Doce. Essas amostras estão sendo analisadas, mas nós fizemos algumas análises mais simples de pH e de turbidez da água que indicaram normalidade. A Anglo American extrai minério de ferro de Conceição do Mato Dentro, onde ele é misturado com água. A polpa de minério é enviada pelo mineroduto, que passa em Santo Antônio do Grama, até o Porto do Açu, no Rio de Janeiro. Equipes do IBAMA, do Ministério Público Estadual de Minas e Ministério Público Federal, além da Secretaria de Meio Ambiente, passaram o dia avaliando a extensão dos danos ambientais. Os sedimentos estão aproximadamente 1 quilômetro após o município de Santo Antônio do Grama. A partir daí, são sedimentos mais finos. Nós percorremos até o Rio Casca e ainda um pouco acima, mas são sedimentos mais finos, né? O Ministério Público de Minas pediu que a Justiça bloqueie 10 milhões de reais da Anglo American para reparação dos danos e indenizações e que a mineradora seja obrigada a fazer a contenção dos poluentes em 72 horas. A Anglo American afirmou que, além de ajudar na captação e na distribuição de água, também está fornecendo água mineral para a população. O IBOP divulgou hoje uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria sobre as expectativas dos brasileiros para as eleições deste ano. 44% dos entrevistados disseram estar pessimistas em relação às eleições. 23% disseram que não estão nem otimistas nem pessimistas. 20% otimistas. 13% não souberam ou não quiseram responder. Entre os pessimistas, 30% citaram a corrupção como principal motivo. 19% a falta de confiança no governo e nos candidatos. E 16% citaram a falta de opção entre os pré-candidatos. Entre os otimistas, 32% citaram a expectativa de mudança e renovação. 19% a esperança no voto e a participação popular.
11% disseram que esperam melhorias de forma geral e 9% melhorias econômicas. O Ibope perguntou qual deve ser o foco do futuro presidente. 44% responderam mudanças sociais, como melhorias na saúde, na educação, na segurança e a redução da desigualdade social. 32% a moralização administrativa, com combate à corrupção e punição de corruptos. E 21% a estabilização da economia. 72% dos entrevistados concordam totalmente ou em parte que votam no candidato dos quais gostam, independentemente do partido em que eles estejam. E 48% responderam que não possuem preferência ou simpatia por nenhum partido político. Quando indagados se concordavam com a frase "eu acredito nas promessas de campanha dos candidatos", 75% discordaram totalmente ou em parte. Sobre as características pessoais do candidato que mais valorizam, 87% disseram que é muito importante o candidato ser honesto e não mentir na campanha. 84% nunca ter se envolvido em casos de corrupção. E 82% transmitir confiança. Sobre a importância de um candidato a presidente que defenda o controle dos gastos públicos, 84% responderam que isso é muito importante, 8% importante e 2% disseram nada importante. O Ibope ouviu 2.000 pessoas em 127 municípios de 7 a 10 de dezembro do ano passado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. 4 pessoas morreram e 3 ficaram feridas no desabamento de uma casa em Salvador. Chovia hoje cedo quando a estrutura de 4 andares foi abaixo. As vítimas eram de uma única família. Os sobreviventes já receberam alta do hospital. Hora da previsão do tempo para amanhã em todo o país. Vamos conversar com a Eliana Marques lá em São Paulo. Olá, Eliana, boa noite. O que você destaca para a gente hoje? Boa noite para você também, Renata, para o Bonner e para todos. Olha, ainda tem previsão de chuva na Bahia e como previmos ontem, nas últimas 24 horas, choveu muito em várias cidades baianas. A chuva se concentrou desde a Bahia até Mato Grosso, também pegando aqui o sul da região norte, principalmente, do jeitinho que alertamos. E isso aconteceu porque a umidade sai da Amazônia e escoa para as outras regiões. Normalmente ela desce até o sudeste, mas dessa vez ficou concentrada lá para os lados da Bahia por causa de 2 sistemas meteorológicos, a alta da Bolívia e o cavado, que forçaram a concentração da umidade mais ao norte do Brasil. Esses 2 sistemas estão a uns 10 quilômetros de altura e tanto um quanto o outro são fortes correntes de vento que aceleram a subida do ar quente e úmido e formam as nuvens de tempestade. Amanhã são esperados 10 milímetros de chuva em Salvador, não é muito, mas pelo tanto que já choveu, a região ainda tem um risco alto de deslizamento de terra. Os temporais também podem atingir Fortaleza, São Luís, Belém, essa área que passa pelo norte de Mato Grosso, pelo sul de Rondônia, e as tempestades também podem voltar ao sul do país, entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o sul do Paraná, pegando também o sul de Minas Gerais e o leste aqui do estado de São Paulo, Renata. E onde vai ter sol? Em 3 áreas, sol o dia todo, né? Então, o extremo norte do Brasil, também entre Rio Grande do Norte e Alagoas, do leste de Minas até a região dos Lagos no Rio e também no Espírito Santo. As únicas capitais com previsão de sol a quarta-feira inteirinha são Boa Vista, com máxima de 34 graus, Maceió com 33 e Vitória com 32 graus. Em Goiânia, máxima de 32 graus também. Hoje, o governo do estado de Goiás decretou situação de emergência por causa das chuvas abaixo da média. Várias medidas vão ser adotadas para evitar o desperdício de água, estimular o consumo consciente e manter o abastecimento na região de Goiânia. Bom, amanhã aqui em São Paulo vamos ter um dia bem mais quente que hoje, com máxima de 33 graus, risco de temporal a partir da tarde. E aí no Rio de Janeiro, Renata, pode chover também, máxima de 35 graus, mas com sensação de 40 graus. Hoje já fez essa sensação de bastante calor por aqui. Obrigada, Eliana. De nada, até amanhã. Até.
A Procuradoria-Geral da República recorreu hoje da decisão do ministro Gilmar Mendes, que proibiu em dezembro do ano passado a condução coercitiva de investigados para interrogatório. O pedido foi feito pelo PT, que alegou que a condução afronta a liberdade individual e a garantia da não autoincriminação, que são direitos assegurados pela Constituição. A condução coercitiva era muito usada na Operação Lava Jato. No recurso de hoje, Raquel Dodge afirma que a condução coercitiva tem como objetivos evitar o ajuste de versões de depoimentos, a destruição de provas, a alteração de cenários e a intimidação de testemunhas. Também disse que a prática não ofende a liberdade de locomoção, além de ser uma alternativa menos invasiva do que prisões temporárias ou preventivas. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, o líder do governo no Senado, Romero Jucá, do MDB, se tornou réu num desdobramento da Operação Lava Jato. O senador Romero Jucá, do MDB, estava discursando no Senado quando a primeira turma do Supremo julgava a denúncia. Por unanimidade, ele virou réu por corrupção e lavagem de dinheiro. Jucá é acusado de pedir R$150 mil em propina da Odebrecht. O dinheiro seria para a campanha eleitoral do filho dele, Rodrigo, em 2014, então candidato a vice-governador de Roraima. Em delação premiada, o ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, afirmou que a doação foi feita ao diretório do MDB. Em troca, a empreiteira esperava a ajuda de Jucá durante a tramitação de medidas provisórias no Congresso. A gente entregava as notas técnicas, e fazia essa discussão, e a partir das notas técnicas eram geradas emendas. Eu me lembro na época que o senador Romero Jucá tinha a ideia de ser o relator dessa matéria, acabou não sendo, mas ele foi presidente da comissão mista que analisava a matéria no Congresso Nacional. O relator da ação no Supremo, ministro Marco Aurélio Mello, defendeu a investigação. Observem não haver dúvidas sobre a atuação parlamentar do denunciado na tramitação das medidas provisórias mencionadas na inicial. É ponto incontroverso ainda a realização de reuniões entre o congressista na condição de líder do governo e de presidente da comissão mista e o delator, antes e durante o período no qual se deu o processo legislativo referente às citadas medidas. Agora começam a coleta de provas e os depoimentos de testemunhas e do senador. Além dessa ação, Jucá é alvo de mais 12 inquéritos no Supremo. 3 deles já com denúncia. São casos relacionados às operações Lava Jato e Zelotes e também um processo por desvio de recursos da usina de Belo Monte. O senador nega as acusações e disse que as doações para a campanha do filho foram legais. Eu estou tranquilo, vou responder tudo, provarei que sou inocente, que não houve nada de errado nessa doação e, portanto, nós vamos aguardar e trabalhar com tranquilidade através dos nossos advogados. A Polícia Federal fez buscas no Palácio do Planalto atrás de e-mails de Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor do presidente Temer. Assessores do presidente Michel Temer confirmaram hoje pela manhã à TV Globo que policiais federais estiveram no Palácio do Planalto na semana passada. Eles buscavam informações sobre e-mails de Rodrigo Rocha Loures, que ficou conhecido como o homem da mala de R$500 mil da JF. O ex-assessor de Temer despachava de uma sala do 3º andar do palácio, mesmo andar onde trabalha o presidente. Os investigadores querem ter acesso ao computador e às mensagens de Rocha Loures. Ontem, o site do jornal o Globo divulgou que o ministro Luiz Roberto Barroso pediu a quebra dos sigilos telefônico e telemático, ou seja, dos e-mails e mensagens trocadas em redes sociais de Rocha Loures, do coronel João Batista Lima, amigo de Temer, suspeitos de intermediar o suposto pagamento de propina envolvendo o MDB e Temer, do dono da Rodrimar, Antônio Celso Greco, e do diretor da empresa, Ricardo Mesquita. A medida faz parte do inquérito que investiga se Temer editou um decreto em maio do ano passado, alterando regras do setor portuário para beneficiar algumas empresas, entre elas a Rodrimar, em troca de propina. O presidente Michel Temer também já teve o sigilo bancário quebrado.
No meio da tarde, o Planalto confirmou em nota que recebeu notificação do STF sobre a quebra de sigilo telemático de Rocha Loures e que todas as informações estão sendo providenciadas e serão enviadas tão logo o levantamento seja concluído. Esta não é a primeira vez que a Polícia Federal investiga e-mails de Rocha Loures. Num relatório que faz parte do inquérito dos portos, a Polícia Federal inclui um e-mail encontrado na casa de Rocha Loures durante uma busca e apreensão em 2017. Segundo os investigadores, este e-mail era do dono da Rodrimar para um escritório de advocacia e tratava de pagamentos da empresa para o escritório. O fato de um e-mail da Rodrimar ter sido encontrado na casa de Rocha Loures chamou a atenção da Polícia Federal, que resolveu aprofundar as investigações. O ministro da Secretaria de Governo afirmou que o presidente não vai recorrer da decisão que quebrou o sigilo e voltou a dizer que Temer vai divulgar os extratos bancários. O presidente já deixou claro que não se opõe à revelação dos seus extratos bancários, tanto que não recorreu. Se tivesse algum óbice, aí isso teria recorrido, não recorreu. A defesa de Rodrigo Rocha Loures afirmou que ele não participou de nada para beneficiar a Rodrimar ou qualquer outra empresa do setor. A Rodrimar, Antônio Celso Greco e Ricardo Mesquita não quiseram se manifestar. Nós não conseguimos localizar o coronel João Batista Lima Filho. E agora há pouco, o relator do caso no Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu atender a um pedido da defesa do presidente Temer, que, como vimos, também é investigado nesse inquérito. Quem traz os detalhes ao vivo de Brasília é o Marcelo Cosme. Então vamos voltar a Brasília ao vivo. Olá, boa noite, Marcelo. Oi, Renata, boa noite. Pois é, o ministro Barroso determinou há pouco que os advogados do presidente Michel Temer vão ter acesso aos detalhes dessa quebra de sigilo assim que todas as diligências foram cumpridas. O que isso significa? Vamos traduzir. Assim que todas as análises determinadas pelo ministro sejam cumpridas pela Polícia Federal. E quando essas informações chegarem aqui no Supremo. Quando o material chegar aqui, é que a defesa de Temer vai saber quais contas foram analisadas e por qual período. A quebra de sigilo bancário do presidente Michel Temer foi determinada pelo ministro Luiz Roberto Barroso no dia 27 deste mês. O presidente Temer é investigado no chamado inquérito dos portos, que analisa um decreto editado pelo presidente Michel Temer, justamente quando? Em maio do ano passado. E também aí se beneficiou ou não a empresa Rodrimar com a concessão de terminais no Porto de Santos. O que os investigadores querem saber, na verdade, é se houve ou não pagamento de propina. Renata, Bonner. Marcelo Cosme, ao vivo de Brasília. Obrigado, Marcelo. O Palácio do Planalto escalou 2 ministros para reagir publicamente a uma outra decisão do ministro Barroso. Ontem o ministro liberou parte do indulto natalino do presidente Temer, mas excluiu condenados por crime de colarinho branco. A reação do Planalto veio na voz de 2 ministros, o da Justiça, Torquato Jardim, e o da Secretaria de Governo, Carlos Marum. Convocaram a imprensa para pontuar o que chamaram equívocos do ministro Luiz Roberto Barroso. Ontem, Barroso decidiu aprovar parte do indulto natalino, mas com restrições. Podem sair da cadeia os presos que cometeram crimes sem grave ameaça ou violência e que cumpriram 1/3 da pena. A condenação não pode ter sido superior a 8 anos de prisão. Barroso manteve suspenso, por inconstitucionalidade, o indulto para os chamados crimes do colarinho branco, como corrupção, lavagem de dinheiro e a associação criminosa. Barroso apontou que carece de legitimidade corrente um ato do poder público que estabelece regras que favorecem a concessão de indulto para criminosos do colarinho branco. Isso porque, ao invés de corresponder à vontade manifestada pelos cidadãos, o decreto reforça a cultura ancestral de leniência e impunidade que, a duras penas, a sociedade brasileira tenta superar. Em manifesta falta de sintonia com o sentimento social e, portanto, sem substrato de legitimidade democrática, o decreto faz claramente o contrário. Dá um passe livre para corruptos em geral.
O decreto estava suspenso desde o fim do ano passado. Houve muitas críticas, uma delas da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Foi o indulto mais generoso dos últimos 20 anos. E com esse argumento, ela pediu a suspensão do decreto, alertando para o risco de impunidade para condenados por corrupção, porque poderia beneficiar presos da Lava Jato. O ministro da Justiça disse que Barroso não poderia ter modificado o decreto presidencial. Se inconstitucional a opção, suspende-se. Se interpretável, que o faça conforme a Constituição. Porém, não cabe legislar em substituição. O ministro da Secretaria de Governo fez uma ameaça direta. Disse que estuda retomar o mandato de deputado para pedir o impeachment de Barroso. Ressaltou que não falava em nome do governo, e sim de si próprio. Eu analiso a possibilidade de me licenciar da minha função de ministro de Estado, retornar ao meu mandato para apresentar uma solicitação de responsabilização do ministro Barroso por conduta indevida na condição de guardião da Constituição. O senador Randolph Rodrigues, da Rede, considerou inadmissível a ameaça de Marum contra um ministro do Supremo. É uma ameaça não somente ao ministro do Supremo Tribunal Federal, é uma ameaça à aplicação da justiça, é uma ameaça ao judiciário, é uma ameaça a toda a magistratura do país. Imagina se vira moda, qualquer investigado ou qualquer réu, logo em seguida utiliza-se do poder que tem para ameaçar o juiz que está investigando. Seria o fim da aplicação da justiça no Brasil. O ex-presidente do Supremo, Carlos Aires Brito, explica que o poder constitucional do presidente para conceder indulto a condenados não é ilimitado. Conceder indulto é uma coisa, julgar da validade jurídica da concessão do indulto é outra coisa. E indulto não é cheque em branco, não corresponde à noção antiga de poder discricionário, isento de exame por outro poder. Aires Brito afirmou também que não pode haver perdão para crimes do colarinho branco. Aqueles crimes contra o sistema financeiro, por exemplo, aquelas condutas ilícitas que a própria Constituição tem como improbidade administrativa, os crimes de corrupção em geral, eu acho que corrupção sistêmica no âmbito de uma organização criminosa, eu acho que essas figuras delituosas são incompatíveis com a ideia de indulto. A própria Constituição, pelo modo gravíssimo como reage à perpetração dessas ilicitudes, pré-exclui a ideia de aplicação de indulto. A decisão final sobre a validade do decreto de indulto ainda terá que passar pela análise de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora há pouco, a advogada-geral da União, Grace Mendonça, pediu à presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, que o plenário dê logo a palavra final sobre o indulto. Em São Paulo, num evento das associações comerciais, o presidente Michel Temer voltou a defender a aprovação da reforma da Previdência e, sem citar nomes, disse que sofreu uma campanha brutal por defender as mudanças. Eu denuncio, eu acuso, eu aponto o dedo, porque hoje tem que apontar o dedo. Se você não fizer isso, você não reinstitucionaliza o país. Que o país perdeu inteiramente a ideia de liturgia, a ideia de autoridade, a ideia de uma certa hierarquia, não é? A responsabilidade. Então nós precisamos, e eu confesso que a essa altura da vida, só mesmo fazendo pregações dessa natureza, que eu me sinto confortável por ser presidente da República, porque não é fácil. Confesso a vocês que quando eu cheguei lá, essas questões destrutivas, essas questões daqueles privilegiados, tentaram degradar-me moralmente. E eu tenho dito com muita frequência que não vou mais tolerar isso. Eu digo com muita frequência que agora eu vou combater isso, até porque os meus detratores ou estão na cadeia ou estão desmoralizados. Deixa eu fazer uma correção. Agora há pouco, na introdução da reportagem sobre os brasileiros que estão presos em Cabo Verde, nós mostramos a bandeira da África do Sul lá atrás. A de Cabo Verde é essa aqui. Agora está certinho.